Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na terceira semana, ou melhor, estamos na quinta semana da Páscoa, hoje, terça-feira. E mais uma vez, digo para vocês, Feliz Páscoa. Estamos na Páscoa. Estamos comemorando nesses 50 dias a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que nós vamos percebendo que ao mesmo tempo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus venceu o demônio, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, nós vamos vendo que, diante dessa esperança da ressurreição, que nós teremos também, porque a ressurreição de Jesus é uma prefiguração da nossa ressurreição também. Um dia, com a graça de Deus, estaremos no céu, junto com Deus. Sejamos perseverantes, sejamos fiéis, pratiquemos os mandamentos como Jesus falou ontem no Evangelho. Vamos ser fiéis, mas em meio a tudo isso, nós não podemos esquecer que a igreja foi perseguida na pessoa de Jesus, é perseguida na pessoa de Jesus e será perseguida na pessoa de Jesus. A igreja nunca ficará sem perseguição. É um combate neste mundo, como Jesus aqui está falando, né? Do próprio demônio. O demônio não tem poder sobre Jesus. Não tem. Ele não tem poder sobre a igreja, mas no mistério que nós não compreendemos, Deus permite que o demônio nos persiga. E é nessa perseguição que nós somos provados. E aí nós vamos mostrar para Deus que nós não o seguimos somente por causa de proteção que Deus nos daria e tudo mais. Nós o seguimos porque Ele é Deus. E nós não podemos viver sem Ele. E em meio a essa perseguição, nós católicos precisamos perseverar. E o demônio age através das pessoas. Ele vai fazendo com que aqueles que se opõem a Jesus Cristo persigam os que seguem Jesus Cristo. Estamos no capítulo 14
versículo 27 a 31, como eu tenho dito para vocês, Jesus está nesse clima de despedida dos apóstolos, porque em seguida ele vai ser entregue por Judas, e aí começa todo o sofrimento, todo o padecimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. E Jesus está prevendo que as coisas já estão ali, de uma certa forma, as coisas já estão sendo encaminhadas. Lembremos daquilo que Jesus falou para Judas: vai lá e fazes o que tu tens que fazer, até na esperança de que Judas até desistisse, mas Judas vai e faz. Então Jesus agora diz para os apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. O mundo oferece uma paz sem problema, uma paz sem dificuldade. Então Jesus está dizendo: eu vos dou a minha paz, não como o mundo. Então, se o mundo oferece uma paz sem problema, Jesus está dizendo que a paz dele se dá no problema, se dá na dificuldade, se dá nas situações difíceis. Então, dentro disso tudo, a paz nossa vai consistir em saber que Deus está conosco. É nisso que consiste a paz que Jesus está dando para os apóstolos. Uma paz com problemas, com dificuldades, mas Deus está conosco. Essa paz nós precisamos pedir. E aí ele continua: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, nós não podemos nos perturbar e não podemos nos intimidar. Aí Jesus está dizendo: ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegre, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, quando acontecer o quê? O momento em que Jesus for preso. Até então, a perseguição a Jesus ainda estava assim, nas tramas. Os doutores da lei, os fariseus, o sinédrio, estavam ali planejando como fazer para prender Jesus, estavam tentando intimidar Jesus em muitas situações, mas vocês veem que em nenhum momento desse Jesus se intimida, Jesus continua, ele precisaria passar por isso. Então Jesus caminha, ele vai para frente, não se intimida, até que iria chegar o momento. Então, no momento em que Jesus foi preso, vocês viram o que aconteceu? Os discípulos todos fugiram, foram tudo embora. Ele ficou sozinho. Aí Jesus está dizendo: eu estou falando isso porque eu já estou indo para a casa do Pai, ou seja, ele está anunciando a sua morte, uma morte que será precedida pela prisão, pelo julgamento, pelo sofrimento. Então é isso que ele está dizendo: vou para a casa do Pai, mas eu estou dizendo isso, Jesus, para quando acontecer, vocês possam acreditar. E realmente, tudo isso aconteceu. A antífona do Evangelho de hoje, da aclamação ao Evangelho, é tirado dali, é um versículo de Lucas 24, versículo 46 e versículo 26. Lá diz assim: era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. Era preciso que Cristo sofresse
e ressuscitasse dos mortos, para entrar aonde? Em sua glória. Era preciso que Jesus passasse isso. Quando nós lemos, isso acalma o nosso coração no sentido que Jesus ia ter que passar por isso. Ele precisava ser oferecido em sacrifício por nós, pela nossa redenção. Isso nos acalma, porque é o que Jesus disse, para quando isso acontecer, vocês possam acreditar. Então aí está a profecia, o próprio Cristo que vai dizendo o que ele vai acontecer. Só que aqui é importante notar uma coisa, que quando Jesus fala que isso vai acontecer com ele, Jesus também deixa claro em outros momentos, principalmente lá no capítulo 17 do Evangelho de São João, nós vamos ver no capítulo 16 também, Jesus vai dizer o seguinte, que assim como ele passou por esses sofrimentos, nós também teríamos que passar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser católico, ser de Deus, não significa que nós vamos viver com o Salmo 90 ao nosso redor, dizendo que aquele que está com Deus pode cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, que nada vai acontecer. Não é bem assim. Nós somos chamados a seguir os passos de Jesus, ou seja, nós somos chamados em meio a esse mundo que se opõe a Deus, e que uma vez que o mundo se opõe a Deus, nós vamos nos opor a este mundo e vamos ficar do lado de Deus, e nos opondo ao mundo e ficando do lado de Deus, só vai restar para nós o quê? Perseguição, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus se opôs ao mundo, se opôs às autoridades daquele tempo. Então, ele se opondo, o que aconteceu com Jesus? Perseguição, morte e ressurreição. O que nos dá paz é o seguinte, é que depois de nós passarmos por tudo isso, por toda essa perseguição, por todo esse sofrimento, aí nós teremos a verdadeira paz, a paz com Deus na eternidade. Mas nesta vida, isso precisa ficar bem claro, na medida que o tempo vai passando, a igreja é perseguida. Os que são fiéis a Jesus Cristo serão perseguidos. Só não são perseguidos neste mundo aqueles que não são fiéis a Jesus Cristo. Então, uma vez que nós nos tornamos fiéis ao que Jesus nos ensina, aos mandamentos que nos são propostos, aí a perseguição ela acontece conosco também, como aconteceu com Jesus. E uma vez que nós sabemos que a perseguição que aconteceu a Jesus poderá acontecer conosco também, então isso deve nos trazer paz e tranquilidade. Vamos entender melhor na primeira leitura. Aqui narra que Paulo e Barnabé, eles tinham ido para a cidade eles estavam em Listra e Derbe, ou seja, eles tinham ido para Icônio, lá eles pregaram, quase que eles foram apedrejados, aí eles foram para Listra e Derbe, lá aconteceu aquele grande milagre daquele paralítico que foi curado, porque Paulo e Barnabé viu a fé deles, aí rezou por eles, eles foram curados. Aí eles quiseram fazer, achando que Paulo e Barnabé achando que eles eram deuses, quiseram fazer de São Paulo deuses, como Júpiter.
Paulo e Barnabé disseram: não façam isso conosco. E aí eles deixaram de fazer o sacrifício, porque eles eram pagãos, ofereciam sacrifício aos deuses pagãos. E ali diz que em seguida, eles estando ali em Antioquia, chegaram judeus da Antioquia e de Icônio e convenceram as multidões. E convenceram as multidões a o quê? A apedrejar Paulo, matar Paulo. Então eles apedrejaram Paulo ao ponto de pensarem até que Paulo estava morto. Deixaram lá Paulo deixaram Paulo deitado no chão, pensavam que estava morto, foram embora. Paulo levantou e foi para Listra. Não, ele foi para Derbe, junto com Barnabé. Olha que ele tinha apanhado, tinha sido apedrejado, caiu no chão. Eles pensavam que estava morto. Paulo, quando eles vão embora, Paulo se levanta e ele vai junto com Barnabé para Derbe. Lá ele prega o evangelho. Olha, ele não se intimidou. Prega o evangelho e depois ele volta. Para onde? Para o lugar onde ele estava antes. Ele retorna para lá. E aqui diz assim, aí Paulo, quando ele se levanta, ele diz, lá no versículo 22, capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, versículo 22. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé. Então vamos imaginar Paulo lá com o corpo todo ferido das perseguições que ele havia passado. Então ele encoraja agora os discípulos. Ele poderia dizer assim: olha, vamos cascar fora daqui, vamos embora, porque eu não estou aguentando mais não. Seguir Jesus não é fácil, eu vou embora, eu desisto de tudo isso. Não, ele encorajava mais os discípulos a permanecerem na fé. Ele dizia: continuemos firmes na fé, não vamos abandonar nosso Senhor, não. Nós temos uma meta, é a ressurreição. Vamos continuar pregando, anunciando a boa nova, que Jesus é o Senhor e que Ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que um dia nós ressuscitaremos com Ele e um dia estaremos com Ele também. Vamos continuar falando. Os discípulos poderiam dizer assim: mas Paulo, olha como é que você está. Ou os discípulos, vendo ele, poderiam desanimar. Aí Paulo exortava. Aí agora a frase que é importante para esse momento: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É preciso. Ele não está dizendo que poderíamos passar ou não, não. Ele está dizendo: é preciso. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Meus irmãos, nós aqui no Brasil não estamos ainda acostumados, e vejam bem o que eu estou dizendo, ainda não estamos acostumados a viver a perseguição e a verdadeira perseguição. Nós pregamos com liberdade, pelo menos ainda, né? Nós convidamos as pessoas a participar dos nossos encontros. Não existe ainda, olhe bem, ainda uma lei clara e precisa
aonde diga assim: vocês não podem pregar o evangelho, vocês não podem anunciar esse tal de Jesus Cristo. Nós ouvimos alguns casos aqui e outros casos lá, mas ainda não tem essa lei. Vocês viram esses dias o cardeal Joseph Pin, um cardeal chinês, que foi preso por exortar, por falar, por ir contra o governo da China. Ele foi preso. Graças a Deus, que eu estou sabendo pelas notícias, é que ele foi solto, pagou uma fiança lá. Mas isso tudo é uma forma de intimidar o cardeal, para que o cardeal pare de falar, pare de anunciar, pare de celebrar missa e tudo mais. Mas o cardeal saiu da China? Não, ele continua lá. E ele vai se deixar intimidar por isso? Não, o cardeal não vai se intimidar, ele vai continuar, ainda mais que a igreja católica, porque lá na China existem duas igrejas, uma igreja que é do governo e uma igreja que é a igreja católica como a nossa. Então nessa igreja, por ele não fazer o que é pedido, ele vai continuar sendo perseguido. E se for preciso derramar o sangue, ele vai derramar. Mas ele não vai deixar de anunciar o evangelho. Ele é um apóstolo como Paulo. E interessante aqui diz, que Paulo, depois de fazer essa exortação, porque ele estava em Derbe, ele volta para Listra, Icônio e Antioquia. Ele volta para lá, para o lugar aonde ele tinha sido apedrejado. E aqui diz assim, que eles voltam, eles retornam, versículo 26, dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus. Eles voltam para Antioquia, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Entregues à graça de Deus vamos, e se a perseguição vier, estamos aí, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Nós não podemos de anunciar a boa nova. Nós não podemos deixar de falar a verdade, custe o que custar. Se for para passar pelo mesmo caminho que Jesus passou de sofrimento, vamos passar. Isso que Paulo está dizendo. Vamos passar. É como o cardeal, é como outros, em outros lugares, aonde o catolicismo, aonde os cristãos são perseguidos, eles estão lá continuando firmes na fé. Mas a exortação de Paulo é essa: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Compreenderam, meus irmãos? Vocês compreenderam para onde a igreja do Brasil está caminhando? Nós estamos caminhando para isso. Vai chegar um momento, ainda não está uma coisa tão clara. A gente ouve aqui, ouve acolá, uma perseguição aqui, uma perseguição acolá. Mas vai chegar um tempo que a perseguição vai ser declarada mesmo aos católicos, aos cristãos. Mas o que é que vai nos animar a caminhar? Jesus Cristo, que passou por isso e que disse que nós iríamos passar.
No catolicismo não existe vitimismo. A pessoa é perseguida e fica lá, ai meu Deus, eu estou sendo perseguida, ai meu Deus, eu estou sendo perseguido, tadinho de mim. Não, no cristianismo é assim, é igual Paulo. Ele levou nas costas, se ergueu, se levantou e foi lá e disse: é preciso que nós passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, para entrar no céu. Vai ser preciso passar por tudo isso, e volta a pregar o evangelho. O evangelho não pode ser acorrentado de maneira nenhuma. Jamais o evangelho pode ser acorrentado. Porque se os homens não falarem, disse Jesus, as pedras falarão. Nós estamos lutando para salvar a nossa alma e para salvar a alma dos nossos irmãos. E para que haja essa salvação, é perseguição, é morte, é prisão. É tudo isso. Então, as pessoas que estão querendo um evangelho acomodado, aquele evangelho da paz do Senhor, do paz e amor, o evangelho, né, a pregação do evangelho que se faz em meio a autógrafos, holofotes e tudo mais. Não, esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho se faz em meio à perseguição. A corda está apertando, cada dia mais. E vai se chegar o tempo, o momento, em que vai se ver quem é de Jesus Cristo ou não. Quem é do oba-oba ou não. Vai chegar o momento. Repito, ouvimos algumas situações aqui, outras situações lá. Uma pessoa que é perseguida aqui, outra que é perseguida lá. Um sacerdote que é perseguido aqui, outro que é perseguido lá. E tem aqueles que estão no evangelho do mais ou menos, estão numa boa, estão tranquilos, estão se intimidando com medo de pregar, então não fala isso, não fala aquilo. Mas tem aqueles outros que estão anunciando. Mas vai chegar que a perseguição total, por enquanto é um e outro, e aí vai se ver quem é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai se ver. Mas não esqueçamos o que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tenham medo sim daqueles que depois matarem o corpo, e esses que acabam negando, serem precipitados no inferno. É isso que Jesus fala. É por isso que a igreja, de vez em quando, na liturgia, ela apresenta um mártir. Sempre nós estamos vendo aí, né? A celebração de um mártir. Para quê? Para que nós, católicos, possamos entender que a igreja é feita também de mártires. E esses homens e mulheres no passado, muitos foram devorados pelas feras, muitos foram queimados e queimados vivos, outros foram afogados, outros foram amarrados e deixados lá para morrer lá sozinho. Foram assim. Mas isso tudo por causa do evangelho. Isso tudo por causa da perseguição que aconteceu. Então a igreja mostra os mártires para dizer assim: é assim que nós devemos ser. Em meio à perseguição, nós não podemos voltar. Nós não podemos nos intimidar. É preciso, meus irmãos, que nós peçamos a Deus muita força. É preciso que nós tenhamos vida de oração.
unidade com a igreja, unidade com Deus, estejamos com Deus. É preciso que nós tenhamos em mente que a apostasia não salva ninguém. A apostasia leva o homem à condenação eterna. Mas a profissão de fé, sim, leva o homem à vida eterna com Deus. Precisamos treinar, os pais treinem os seus filhos. Mostrem para os seus filhos quem é Jesus e falem para os seus filhos que Jesus não pode ser negado por nós e que nós não podemos proteger a nossa vida. Se for preciso derramar o sangue, nós vamos ter que derramar, mas é preciso contar com a graça de Deus, porque atrás de nós muitos morreram. Já começou por Jesus, passou pelos apóstolos e depois veio os santos, bispos, papas, padres, povo de Deus que morreram por amor a Jesus. Mas saibam também uma coisa, dentre todos esses tiveram pessoas também que na hora negaram. Que Deus nos dê a graça de nós não negarmos. Mas a Igreja Católica, a igreja cristã, é a igreja dos perseguidos, porque se perseguiram Jesus, vão perseguir a nós também. Nós não devemos nos esmorecer, devemos continuar anunciando, proclamando a verdade, porque era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar em sua glória. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.